Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 10. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias e grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ao apresentar-se diante de Salomão, fez-lhe todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma foi tão difícil que ele não pudesse explicar-lhe. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o alimento da sua mesa, os assentos que ocupavam os seus oficiais, o serviço dos seus criados e os seus copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo o que ouvi no meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria é verdade. Eu, porém, não acreditava no que diziam até que vim e vi com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Bem-aventurados os súditos da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te pôs no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei, para manter a justiça e a retidão. Ela deu ao rei 120 talentos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Irão, que carregavam ouro de Ofir, também trouxeram de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer os suportes do templo do Senhor e os do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca mais foi importada nem se viu tanta madeira de sândalo. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que ele, em sua generosidade real, já lhe tinha dado. Depois disso, ela e os seus servos voltaram para o seu país. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 666 talentos, fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes, por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 600 ciclos de ouro em cada um. Também fez 300 escudos menores de ouro batido, com 3 minas de ouro em cada um. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei também mandou fazer um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e o seu encosto tinha a parte alta arredondada. Nos 2 lados do assento havia braços, com um leão junto de cada braço. Havia 12 leões em pé nos 6 degraus, um em cada ponta de cada degrau. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro puro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, porque a prata tinha pouco valor nos dias de Salomão. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes com os navios de Irão. A cada 3 anos, a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo o mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente: utensílios de prata e de ouro, mantos, armas, especiarias, cavalos e mulas.
Salomão juntou carruagens e cavalos. Possuía 1.400 carruagens e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas cidades, onde se guardavam as carruagens, e a outra perto dele, em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde eram comprados pelos fornecedores do rei. Importavam do Egito uma carruagem por 600 siclos de prata e um cavalo por 150 siclos. Além disso, eles os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. 1 Reis, capítulo 11. Além da filha do faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dessas nações, porque estas farão o coração de vocês se desviar para que sigam os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de Davi, o seu pai. Ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios, e Moloque, o deus repugnante dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não seguiu completamente o Senhor como Davi, o seu pai. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um santuário local para Camus, o deus repugnante de Moabe, e para Moloque, o deus repugnante dos amonitas. Também fez santuários locais para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão, pois o seu coração havia se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu ao Senhor. Então, o Senhor lhe disse: já que esta é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança, nem aos estatutos que ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho. Contudo, não tirarei dele o reino inteiro. Eu darei ao seu filho uma tribo por amor a Davi, o meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Hadade, da linhagem real de Edom. Anteriormente, quando Davi estava lutando contra Edom, Joabe, o comandante do exército, que tinha ido para lá enterrar os mortos, exterminara todos os homens de Edom. Joabe e todo o exército israelita permaneceram lá 6 meses, até matarem todos os edomitas. Contudo, Hadade, sendo ainda menino, fugiu para o Egito com alguns dos oficiais edomitas que tinham servido ao seu pai. Partiram de Midian e foram a Parã. Lá reuniram alguns homens e foram ao Egito até o faraó, rei do Egito, que deu uma casa e terras a Hadade e lhe forneceu alimento. O faraó se agradou tanto de Hadade que lhe deu em casamento uma irmã da sua própria mulher, a rainha Tafnés. A irmã de Tafnés deu-lhe um filho, chamado Genubate, que foi criado por Tafnés no palácio real. Ali Genubate viveu com os próprios filhos do faraó. Enquanto estava no Egito, Hadade soube que Davi tinha descansado com os seus antepassados e que Joabe, o comandante do exército, também estava morto. Então Hadade disse ao faraó: deixa-me voltar para a minha terra. O que falta aqui para que você queira voltar para a sua terra? Perguntou o faraó. Nada me falta, respondeu Hadade, mas deixa-me ir.
Deus fez outro. Adversário levantar-se contra Salomão. Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá. Quando Davi destruiu o exército de Zobá, Rezon reuniu alguns homens e tornou-se líder deles. Estes foram para Damasco, onde se estabeleceram e assumiram o controle. Rezon foi adversário de Israel enquanto Salomão viveu e trouxe-lhe muitos problemas, além dos causados por Hadade. Assim, Rezon governou Arã e foi hostil a Israel. Também Jeroboão, filho de Nebate, se rebelou contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão, um efraimita de Zeredá, e cuja mãe se chamava Zerua, que era viúva. Foi assim que ele se rebelou contra o rei. Salomão tinha construído o Milo e havia tapado a abertura no muro da cidade de Davi, o seu pai. Ora, Jeroboão era um guerreiro valente, e quando Salomão viu como esse jovem fazia bem o seu trabalho, encarregou-o da supervisão de todo o trabalho forçado das tribos de José. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo. Então, Aías segurou firmemente a capa nova que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Saiba que vou rasgar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas por amor a Davi, o meu servo, e a cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas. Não andaram nos meus caminhos para fazer o que é justo diante de mim, nem obedeceram aos meus estatutos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Contudo, não tirarei o reino todo das mãos de Salomão. Eu o estabeleci governante todos os dias da sua vida por amor a Davi, o meu servo, a quem escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e aos meus estatutos. Tirarei o reino das mãos do filho de Salomão e darei 10 tribos a você. Darei uma tribo ao filho de Salomão, a fim de que Davi, o meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que eu escolhi para pôr o meu nome. Quanto a você, eu o farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Se você obedecer a tudo o que eu ordenar, andar nos meus caminhos e fizer o que é justo diante de mim, obedecendo aos meus estatutos e aos meus mandamentos, como fez Davi, o meu servo, estarei com você. Edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, para junto do rei Sisaque, e lá permaneceu até a morte de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo o que fez e a sabedoria que teve, constam nos registros históricos de Salomão. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo o Israel. Então, descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, o seu pai. E Roboão, o seu filho, sucedeu-o como rei. Novo Testamento, Lucas capítulo 21, versículos 20 ao 38. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois estes serão os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações.
Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror. Ficarão apreensivos com o que sobrevirá ao mundo, pois os poderes celestiais serão abalados. Então, verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Jesus também lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês veem isso e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade, lhes digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem e bebedeira, nem com as preocupações desta vida. E aquele dia venha inesperadamente sobre vocês como armadilha, pois ele virá sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e possam estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e, ao entardecer, saía para passar a noite. No monte chamado das Oliveiras, todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.